Oi, oi, amigos TVleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. E é com maravilhoso barulho de chuva que a saga do Bake Off Brasil, oitava temporada, continua. Nós já chegamos no oitavo episódio do reality show mais doce da TV brasileira. A prova criativa desse episódio é o tema As Aparências Enganam. O exemplo da Beca já começa com uma brincadeira, que tem o biombo, como sempre tem, e quando esse biombo ele gira, só mostra uma boleira ali pros confeiteiros. Aí a Beca faz uma brincadeira, todo mundo fica meio confuso, mas aí a gente descobre que esse é o bolo da prova. O próprio prato, o próprio boleira é o bolo. E não era só isso. O biombo era bolo, o jogo de chá era bolo. E nesse jogo de chá, xícara, bule pires, tudo era bolo. Por isso que o tema da prova é As Aparências Enganam. Os participantes então vão ter que tentar recriar, a partir de um objeto, um bolo. E é isso que a Beca trouxe pra gente. Uma boleira que é um bolo. A boleira é uma cópia fiel a todas as boleiras que tem na tenda. Ela é feita de massa manteigada e ganache de romã, e o prato da boleira é todo de chocolate. Ela é decorada e coberta com pasta americana e finalizada com verniz comestível. O biombo ele é feito de massa sablé e se recheia um caramelo toffee. A cobertura é feita com pasta americana e os detalhes foram feitos com glacê real. As xícaras são feitas em pastilhagem e foram todas pintadas à mão. O bule é todo feito de bolo, a pintura toda feita à mão e foi todo finalizado com verniz comestível. O sabor do bule é fubá com erva doce. E essa prova já tem esse tema bem legal, de tentar reproduzir um objeto que existe em formato de bolo. Mas esses objetos não é assim, não é qualquer objeto. Tem um baú lá no cenário e os objetos estão dentro desse baú. Os participantes vão ter que ir até esse baú e escolher os objetos. Gente do céu! Quando foi liberado para pegar esses objetos, pensa na correria que foi nessa tenda. O povo correu para pegar o melhor objeto, o objeto mais fácil. Exceto Fabiano, que ele falou: vou no meu tempo, não vou correr, não vou me desgastar, e foi isso que ele fez, não correu. Em contrapartida dele não ter corrido, quando ele chegou no baú não tinha nada. Aí a Nádia falou para ele voltar para a bancada, que depois ele ia descobrir qual era o objeto final que ele ia ficar. Aí a ordem de pegar as coisas não tem, né? Todo mundo pegou ao mesmo tempo. Aí a Maria Laura ficou com um cacho de bananas, a Etelândia com uma mochila, a Juliana ficou com uma panela, o Márcio com um ferro de passar, o Leonardo com uma lata de tinta com um pincel, o Camilo com um saco de nozes, o Lucas com uma garrafa térmica, o João Pedro um saco de laranja, o Renan brócolis. Depois que falou de todo mundo, foi a vez de mostrar o que tinha sobrado pro Fabiano. Aí entrou na tenda o que ele ia fazer. Entrou voando. Já a gente já sente o nível de dificuldade. Ele ficou então com um drone. Ele ia ter que reproduzir o drone. Os participantes então para essa prova têm que fazer um bolo esculpido que tem o mesmo tamanho que o objeto escolhido. Em outras palavras, precisa ser uma réplica o mais idêntica possível. E para fazer para fazer esse bolo, o tempo de prova é de 3 horas. E o bolo ele tem que ter pelo menos um recheio. O Leonardo ele ficou com a lata de tinta com o pincel. Vai ser um bolo de uma massa manteigada de chocolate, o recheio de trufa de chocolate com crocante de nozes com bacon. A decoração vai ser um pincel modelado em 3D, pasta americana e papel de arroz. Já no decorrer da prova, o Leonardo ele acabou cometendo um errinho aí, que ele acabou deixando a lata verdadeira em cima do fogão e ele acabou queimando a lata verdadeira. Para você
que ele tava meio assim, meio perdidinho nesse momento. Então, como ele colocou um novo detalhe na lata, que era a queimadura, agora ele vai ter que reproduzir essa queimadura também no bolo dele. O Renan, ele vai fazer o bolo brócolis, que vai ser uma massa chiffon de baunilha, o recheio de ganache de chocolate branco com crocante de castanha de caju. A decoração vai ser pasta americana, texturização com esponja, pintura em aerografia e cake pop. A Etelândia vai fazer uma mochila, que vai ser uma massa de pão de ló de crocante, o recheio de brigadeiro de paçoca e chocolate de amendoim. A decoração vai ser pasta americana e pintura em aerografia. O João Pedro vai fazer um saco de laranjas, que vai ser uma massa amanteigada de laranja, o recheio de mousse de laranja com chocolate branco e geleia de framboesa. A decoração vai ser pasta americana, pintura em aerografia e renda de açúcar para fazer a rede. O Fabiano vai fazer um drone, que vai ser uma massa de chocolate, o recheio de creme de noz pecan e a decoração pasta americana e detalhes em pintura à mão. O Lucas vai fazer uma garrafa térmica, que vai ser uma massa de coco com recheio de ganache caramelizada com baunilha. A decoração vai ser pasta americana, detalhes em cake pop e isopor comestível. A Maria Laura vai fazer a penca de bananas, que vai ser uma massa manteigada com canela, recheio de ganache de banana e banana caramelizada cremosa. A decoração vai ser pasta americana e pintura à mão. A Juliana vai fazer uma panela. Vai ser uma massa manteigada de chocolate, o recheio vai ser de brigadeiro de caramelo com amendoim e a decoração vai ser pasta americana e pintura em aerografia. O Márcio vai fazer o ferro de passar, que vai ser uma massa de iogurte, o recheio de ganache de frutas vermelhas, a decoração pasta americana, pintura em aerografia e detalhes em cake pop. O Camilo vai fazer um saco de nozes, que vai ser uma massa à base de óleo, o recheio brigadeiro de chocolate branco com leite em pó e geleia de damasco ao rum. A decoração vai ser uma modelagem das nozes em pasta americana, cake pop e pintura em aerografia. Finalizado o tempo de prova, chegou o momento mais gostoso, que é a degustação. Infelizmente eu não tô lá para provar nenhum bolo. Eu queria, né, mas não estou. Então a gente tem que se focar apenas na decoração, que é isso que a gente consegue ver e jogar da nossa casinha. Nós começamos a degustação com João Pedro com um saco de laranjas. Gente, ficou incrível. O saco de laranja que ele fez ficou muito próximo ao realismo. Deu pra ver que ele teve um carinho, teve um cuidado de tentar entregar o mais semelhante possível. O que denuncia, que a gente consegue entender que não é o saco mesmo de laranja, é que a redinha da laranja do bolo dele é um pouco maior do que da laranja verdadeira. Mas tirando isso, até o formato da laranja, até o tamanho da laranja, eu achei muito parecido. Ele conseguiu fazer um bom trabalho e entender a dificuldade do preparo. Ele conseguiu realizar muito bem. Eu fiquei até surpreendido com o realismo que ele entregou, que ficou para mim incrível. O Camilo veio com um saco de nozes, que também entregou um trabalho impecável, está muito bom, está muito real, tem um realismo. O tamanho das nozes, o tamanho do saco, ficou assim, parecidíssimo. O que a gente consegue perceber que dá para denunciar que não é verdadeiro é o brilho mesmo, porque o saco de nozes real, ele tem essa cor meio apagada, né? Porque é tudo marrom, tem uma cor mais opaca. Então, o bolo dele, deu pra ver que ele passou aquele verniz que a Becca falou que seria legal que tivesse passado. A gente vê que tem um brilho, tem um glow no bolo dele. Então, esse é o único, é a única coisa que denuncia que o bolo é bolo. Mas outro participante conseguiu entregar, sim, uma prova impecável. Tá de parabéns, Camilo. Esse bolo tá assim, tá perfeito. A Juliana veio com bolo panela e infelizmente ela não conseguiu fazer uma cópia legal da panela verdadeira.
quando a gente compara uma panela com a outra, a gente vê que a panela dela ficou um pouquinho mais baixo, ela tem um brilho que está muito artificial, diferente da panela verdadeira, e os cabos da panela parece que estão quebrados da dela. O único pontinho que eu gostei da panela que ela fez foi aquela alcinha da panela. Como que a gente chama, gente? Que fica no centro da panela da tampa. É alça, será? Deve ser. A alça da tampa da panela, aquilo pra mim é o único detalhe que eu gostei. Tirando isso, o resto não ficou legal não. Ainda mais quando a gente compara com a panela verdadeira, porque a Juliana errou muito na proporção. E ó que eles tinham o objeto real na bancada deles, então esse erro não era para ter cometido. E é isso, né? Ela falhou aí. A Maria Laura veio com bolo caixa de bananas e ela é outra participante que fez uma entrega impecável. Gente, que realismo é esse? Você vê uma banana perto da outra e você fica confuso qual cacho é o verdadeiro e qual cacho que não é o verdadeiro. Então ela conseguiu reproduzir muito bem a coloração das bananas, a coloração de quando a banana está ficando madura, aquela parte escura, ela conseguiu reproduzir também muito bem. Talvez o que ficou assim evidente que a gente consegue perceber uma diferente da outra é que esse cabinho que liga a banana no cacho, na banana verdadeira, é bem magrinho, né? Bem mais fininho, porque no bolo dela não tá tão fininho assim. Então, é isso que a gente consegue perceber a diferença de um bolo para o outro, né? Do real para banana. Mas, tirando isso, nossa, essa entrega tá impecável. A cor nem se fala, gente, tá realíssimo. A Etelândia, ela veio com a mochila. E, gente, eu vou começar falando pelo ponto positivo. Que eu gosto que a Etelândia conseguiu fazer esse efeito de couro no bolo dela. Então a gente vê esse brilho mostrando que essa bolsa tem um corinho, ela tem um realismo nessa parte. Mas os detalhes a Etelândia ficou devendo muito, porque a gente consegue perceber que faltou acabamento. O zíper não está bem feito, o tamanho da bolsa não está bem feito. A Etelândia ela está sendo uma participante que teve um pouquinho de dificuldade na hora de reproduzir. E a gente achando que a bolsa seria fácil, né? Porque bolsa é praticamente o mesmo formato que um bolo. Essa bolsa já veio meio quadradona já, então ela não tinha muito para atrapalhar ela, mas mesmo assim ela não conseguiu entregar. E mais uma vez eu reitero, né? Eu acho que a melhor parte foi tentar fazer essa ilusão de vinil na bolsa dela, mas que não parece nada com a bolsa real. O Lucas, ele veio com a garrafa térmica e ele conseguiu fazer a parte mais difícil da prova, que era deixar com as cores idênticas, porque essa garrafa térmica dele veio com vários tons pastéis. Tem um amarelo clarinho, tem um azul clarinho, tem um roxo clarinho, e ele conseguiu deixar as cores iguais, perfeitas. Tirando assim, talvez o amarelo que só precisava mudar só um pouquinho, ficar só um pouquinho mais claro. Mas tirando isso, as cores estão perfeitas. Mas já o negativo é que ele não conseguiu focar nos detalhes. A gente vê que a tentativa dele não tem um acabamento legal. Tá na cara que é falso a jarra dele, porque faltou esse cuidado com os acabamentos, principalmente na parte rosas da jarra, que é na parte de baixo e na parte da tampa. Talvez se ele conseguisse pelo menos fazer essas duas partes um pouquinho melhor, um pouquinho mais caprichado, dava para dar uma enganada um pouco melhor. Mas, mais uma vez, ele conseguiu fazer a parte mais difícil, que foi se aproximar da cor da jarra, que tá impecável as cores. O Márcio veio com bolo ferro de passar. E, gente, que é isso? Márcio do céu! Ficou péssimo, amigo. Você não conseguiu entregar nada. Talvez a parte que fica em contato com a roupa ficou ok. Não ficou bom, mas ficou a melhor
da entrega dele. Já a parte onde a gente segura, nossa, parece que aquilo ali está derretido. Parece que o ferro foi queimado e derreteu, por isso que está desse jeito. A tomada não ficou legal, o plug da tomada tá faltando. Então eu não sei o que aconteceu com o Márcio, porque parece que não deu tempo para nada. Sem contar que a proporção tá totalmente diferente. O ferro dele ficou até com uma aparência daqueles ferros antigos dos nossas avós, das nossas bisas, quando elas tinham que colocar carvão dentro daquele ferrão de metal para passar. Essa aparência que me passa. Uma pena, né? Porque parecia que ferro também era um objeto um pouco mais fácil de trabalhar. O Renan veio com bolo brócolis. Quando a Becca estava passando na bancada dele, ela até falou que ela sentiu que ele estava muito confiante, que ele estava trabalhando bem. E eu acho que ele conseguiu chegar perto das cores que ele queria, do brócolis. O que faltou foi fazer essa profundidade na parte dos galinhos do brócolis. Porque o brócolis são várias arvorezinhas juntas, né? Vamos falar desse jeito, parece várias mudinhas de árvore. Na versão dele, parece que é tudo uma bolota só. Então, se ele conseguisse reproduzir esse aspecto de arvinha, de tentar forçar algum carimbo para dar uma aprofundada, para dar uma textura na parte de cima, ele teria entregado algo muito melhor do que ele entregou. As cores eu gostei, mas a proporção também está um pouquinho errada. O bolo dele está um pouquinho maior do que o brócolis que foi entregue para ele. Mas estava quase lá. Talvez tivesse mais uns 30 minutos, eu acho que ele conseguiria entregar o que a gente está falando. O Leonardo, ele veio com bolo, lata de tinta e pincel. Eu não sei se ter queimado a lata deu uma desestabilizada ou se isso deixou ele com uma preocupação na hora de reproduzir, mas ele errou feio na proporção, porque o bolo dele tá mais baixo que a lata. O bolo dele tá um pouquinho mais gordinho do que a lata. E é uma pena, porque o objeto era fácil. Ele não precisava de tanta dificuldade para construir esse formato. Então é um erro assim fatal ele ter errado o formato do bolo. O pincel até que ficou legal e ele conseguiu fazer uma ilusão ao queimadinho que também ficou legal. Mas é o que eu disse, o erro da lata, do tamanho da lata, nossa, é um pecado mortal para ele nessa prova. Ele não tinha como errar, ele não tinha por que errar esse formato, porque era um formato fácil. E Leonardo, e amigo. Mas bola pra frente. O Fabiano fez o bolo drone. E como ele não escolheu o objeto veio para ele voando, já era difícil, né? A gente já tinha percebido que ia ser difícil tentar reproduzir esse drone. Mas ele fez uma tentativa até ok. Não tá uma das melhores, mas tá boa. Porque esse drone ficou muito semelhante com o bolo dele. Só faltou consertar um pouquinho a proporção do corpo principal do drone. Mas tirando isso, eu acho que ele conseguiu fazer um ótimo trabalho pensando na dificuldade do objeto que ele ficou. Finalizada a degustação da prova criativa, chegou o momento de realizar a prova técnica, onde os participantes vão ter que fazer a torta violeta. Na base da torta tem uma massa da quase, que é um preparo feito à base de farinha de amêndoas e merengue francês. Na sequência tem um creme mussolini, que é um creme de confeiteiro finalizado em manteiga, que no doce ele foi saborizado com amarena, esse creme mussolini. Na sequência, que a gente começou da base e a gente vai subindo, tá, gente? Na sequência tem uma geleia de amora, acima mais uma camada de creme mussolini, que agora é com sabor de pralinê de pistache, acima uma camada de massa da quase, em cima uma camada de macarrão e para finalizar uma ganache de puchuri, que é uma semente da Amazônia. O doce ele foi finalizado com uma glaçagem roxa. No topo tem arabescos de chocolate e lindas flores de isomalte.
Como o Lucas é o mestre confeiteiro desse episódio, por ele ter ganhado avental, o azul, na semana passada, ele tem um passo a passo de como fazer as flores de isomalte. A dificuldade é que ele não pode dividir com ninguém essa dica. E ele só vai poder ver essa dica de como fazer esse preparo apenas 2 vezes. Então ele vai lá pegar o livrinho, vai ter que ver uma vez no começo, antes de fazer qualquer coisa. E depois, durante a prova, ele pode pedir para a Nádia para entregar e ver mais uma vez. Mas é só 2 vezes, gente. O tempo de prova da prova técnica são 3 horas. Como essa prova ela tem um nível de dificuldade bem grande, a gente vê poucas interações dos participantes. O que a gente consegue destacar de legal que aconteceu nessa hora de prova é que a gente ficou sabendo que os participantes, quando não estão filmando, quando eles estão no camarim ou quando eles estão esperando a filmagem começar, eles fizeram um bolão, que eles estão apostando qual participante que ia sair. Eles falaram que não era todo mundo que estava nesse bolão, né? Mas tinha uma galera, sim, em peso. E o bolão estava sendo apostado R$ 1. Eles podiam pelo menos ter contado pra gente quem estava no bolão e quem era a pessoa que eles estavam apostando. Eu, particularmente, acho isso bem legal, porque a gente tem que pensar que talvez isso dá uma impulsionada nas pessoas que estão na berlinda, né? Porque quando jogam seu nome falando que estão achando que você vai sair, isso meio que te dá um incentivo, né? Para você tentar caprichar, para você tentar fazer algo bem melhor do que você estava apresentando antes. Mas podia ter falado quem estava participando e quem eram as pessoas que eles estavam achando que iam para a eliminação, que ia ser eliminado. Essa prova deu para a gente perceber também que, como tinha que fazer vários preparos, o doce tinha 6 camadas. Como tinha que fazer 6 camadas e precisava de um tempo legal de ultra, nem todo mundo conseguiu entregar uma sobremesa inteira. A gente tem pessoas que conseguiram entregar tudo bem estruturado, enquanto a gente vê uma galera que entregou o negócio tudo despencando. Então faltou tempo de ultra. Eu sei que na tenda tem poucos ultras, só são 2 ou são 3, não tenho certeza. E isso prejudica muito. Sei lá, podia tentar colocar mais um, mas eu também entendo que isso é para movimentar, né? Isso é para o jogo agir. Mas literalmente foi isso durante a prova. Como eles estão mais focados, não tem esse momento de intriga como sempre tem. Mas se vocês voltarem a alguns episódios desse podcast, vocês vão notar que eu já falei do Bake Off Celebridades. E claramente a gente consegue ver a diferença que pelo menos nos amadores, a gente consegue falar um pouquinho mais, eles interagem um pouquinho mais, porque a gente vê que esses participantes têm um pouquinho mais de vontade, um pouquinho mais de garra de vencer a competição. Nos celebridades não tinha tudo isso não. O povo tava lá, ganhar ganhou, se não ganhar tudo bem, bença. Para esses não. Para os amadores a gente vê que vencer é uma mudança de vida também, né? Porque você ganha uma exposição muito legal. Já tá na competição, já é uma exposição bem legal, né? Finalizada a prova e finalizado a degustação, a gente fala do ranking. O ranking vai começar da 10ª posição até a primeira. Então, em 10º lugar ficou a Juliana, em nono Etelândia, em oitavo Márcio, em sétimo Maria Laura, em sexto Leonardo, em quinto Fabiano, em quarto Renan, em terceiro João Pedro, em segundo Camilo e em primeiro Lucas. O participante que levou o avental azul nesse episódio foi o Camilo, porque ele conseguiu entregar sim um bom preparo técnico e conseguiu também entregar uma prova criativa muito boa, que ele conseguiu fazer o saco de nozes muito realista. Para mim, a decisão desse episódio mesmo, ela gira na qualidade da prova técnica, porque a gente teve muitos participantes com muitas entregas boas na prova criativa. Então, o que pesou mesmo para a escolha do avental azul desse episódio foi o quão bom foi a prova técnica. E, infelizmente, a eliminada foi a Juliana, que a panela dela, gente, foi um desastre. E
Nessa prova, ela foi ruim, mas eu acho que a Itelândia foi pior do que ela. Mas a Itelândia foi um pouquinho melhor na prova criativa. E com isso, nós só ficamos com 2 mulheres na tenda. Essa temporada está sendo uma temporada quase dominada pelos homens. De semana em semana só sai mulher nessa tenda. Então, Etelândia e Maria Laura, que ficaram, precisam reagir, gente. Porque se a gente quer que uma mulher ganhe, primeiro tem que ter uma mulher na tenda, né? Se não tiver, ela não ganha. E os homens estão em peso, estão dominando. Então, cadê a força das mulheres também para ver se elas estão no páreo dessa temporada? E é com esse barulhinho de chuva bem distante que nós finalizamos o 9º episódio da 8ª temporada de Bake Off Brasil. Gente, eu estou amando esse reality e eu espero que vocês estejam gostando também. E obrigado por chegarem até aqui. Um beijinho e tchau!